Mais um Memória Manchete, dessa vez, meu Deus do céu, como a gente se encontrava naquela TV Manchete. Meu amigo Ronald Cid, que ninguém conhece como Ronald, todo mundo conhece como Rony. Tudo bom, Rony? Tudo bem, Santoro. Prazer estar aqui, viu? Relembrar Manchete. Que bom. Tempos de Manchete é quase destino da nossa vida, né? Muita gente começou ali e virou uma coisa da vida mesmo. Já que você falou, quando é que você começou? Eu comecei com 25 anos, eu entrei na rádio, porque eu era estudante de música e um amigo do meu pai trabalhava lá e falou com o Carlos Sigman e conseguiu um estágio para mim na Rádio Manchete. Na Manchete, na Rádio Manchete. Na Rádio Manchete, lá no prédio do Russo, no Aliás, tu toca pra caramba, cá entre nós, vou confessar, ele toca pra caramba, tem música pra caramba, tremendo músico. Mas conta aí, Rony. Obrigado. E essa paixão por música que eu tinha e tenho até hoje, né? Eu fui para a rádio e adorava trabalhar na rádio. Era assim um espetáculo e uma paixão mesmo. Ver as pessoas. Eu trabalhei com o Canásio, no programa do Canásio. Eu ficava no estúdio ali dentro, recebia os artistas, fazia umas produções. E foi uma época maravilhosa. E naquele entra e sai do prédio, né? Eu esbarrei um dia com o João Furtado, que era o filho do Rubens Furtado. Isso, superintendente da Manchete. Era o superintendente da Manchete. Na época ele era o diretor, né? Da ele era o superintendente, se não me engano, o diretor era o Expedito Grossi, e ele era o superintendente acima dele, né? E aí o Rubens, o João Furtado começou a falar, relembrar os tempos de escola que a gente estudamos juntos, com, sei lá, 14 anos de idade, e ele me convidou para visitar o pré lá, a Manchete, né? A TV. E eu fui, e quando entrei ali naquele andar, parecia aquela nave espacial, né? As CPPs, aquele negócio todo já, me impressionou, me encantou e uma coisa assim me tocou de cara, né? E aí ele entrou na CPP, tava o Chicão, falou assim, olha, tem um departamento aqui que só tem vou falar mais Chicão, grande Chicão, para quem conheceu, mas eu vou falar mais do Chicão. Ele falou, tem um departamento aqui que tem 2 pessoas só. A gente está precisando de mais gente. Você não quer? Ele falou, o que faz esse departamento? Chamadas da programação. Aí eu falei, puxa, chamada igual como se fosse um trailer da programação. Sempre gostei disso. Aí vi lá o Chicão editando. Falei, eu vou aceitar. E você já estava na Rádio Manchete, né? Estava na rádio como estagiário ainda. Eu fiquei 9 meses na rádio como estagiário. E aí veio esse convite, eu me identifiquei com o tipo de produção, né? Fazer chamada, promover a Manchete. E eu gostava da possibilidade de a gente estar com uma TV que fosse mais uma opção, né? Porque a gente só tinha 4 canais, 5 canais. E eu gostava muito dessa coisa assim de... Vamos dar uma opção para o pessoal, né? Além de Globo. E além de Bandeirantes, além de SBT. Agora, já que eu parei, eu queria só avisar uma coisa. Muitas chamadas, você que assistia a TV Manchete, muitas chamadas que você viu, quem fazia era esse cara aí, ó, Rony, ele e Chicão. Ele era os caras que faziam a chamada, por exemplo, nessa sexta aí, com aquela voz do Eloy, né? Com a voz do isso, Eloy locutor. Eu fiz muitas chamadas, assim. Depois de um tempo, assim, eu entrei como assistente de produção. Então eu providenciava o material, o Jorge Pessano, né, que era o redator. Sim. Ele escrevia um texto, eu olhava o texto, ia lá no acervo, pegava aquelas fitinhas, né?
aquelas fitinhas que não era aquelas quadruplex. Quadruplex, né? E levava para a ilha, para o Chicão, tudo que estava na pauta eu providenciava. Depois comecei a decupar os filmes, o Chicão já recebia tudo decupado, alguns textos, né? E fui me encantando pela edição. Eu ficava ali do lado do Chicão. Era você que botava o Eloy para gravar ou não? Não, eu acompanhava. Eu acompanhava tudo. Eu fui com 25 anos, 26 anos, eu tinha uma sede de aprendizado louca. Então eu me apaixonei pelo negócio e fazia de tudo ali. Eu escrevi texto, eu produzia, eu editava, eu fazia tudo. De paixão mesmo, de prazer, né? E com o tempo foi crescendo a demanda, um horário só já não era suficiente, aí eu fui promovido para editor. Uhum. Então eu comecei a realmente sentar na cadeira e editar. E eu gostava muito de operar o BVE. Eu me lembro que eu via o Aldir Ribeiro, né, que eu acho que era um dos únicos que operava aquele equipamento novo no mercado, né? Era um dos mais modernos, né? E que o pessoal da velha guarda não tinha muita habilidade com BVE, né? Porque era uma coisa nova. E eu via o Tartarotti também. Isso. O Kerr, o Carlos Eduardo Kerr. Eduardo Kerr. Eu fiz esses três eu me lembro que operavam e editavam. Eu fiz um curso de BVE com o Kerr e comecei a editar operando. Pedia para o operador da ilha, deixa eu meter a mão, eu começava a aprender. Eu achava que um editor precisava saber o que o equipamento era capaz de produzir. Era capaz de produzir, porque na hora que você vai pedir um negócio, você não sabe se demora para realizar, se é rápido, se é simples, e o que os recursos, o que o equipamento tem de recurso que você pode fazer, né? E eu gostava muito de criar. Meu grande lance era pegar uma chamada e fazer alguma coisa diferente. E aí eu fazia as coisas todas. E teve uma... Quer dizer, passei por tudo, né? Eu vi todas as produções da TV Manchete, passaram por minha mão, de alguma forma. Desde Mas você ia lá falar com o pessoal do programa? Sim, sim. Eu circulava naquele sexto andar todo, conhecia todas as produções, né? Que eu ia lá saber qual era o material adequado para fazer a chamada, pegava o número das fitas, ia lá pegar as fitas. E me lembro da Xuxa. E no quarto andar também, porque no quarto andar é porque você ficava para a gente fazer a chamada do jornal, né? Dos jornais da Manchete. Também, Manchete no quarto andar. No quarto andar também. Eu morava no quarto andar. Você morava lá, né? Eu morava no quarto andar. Mas no sexto, assim, de manhã eu ficava no quarto andar, editando, que é o horário de 7 a 1 da CPP. E de tarde eu ia para o sexto andar circular nas produções. Naquela idade eu não tinha horário para entrar nem para sair. Eu chegava às 7 para editar, ia para o restaurante almoçar, depois ficava lá ouvindo todo mundo trabalhar, aprendendo. Eu queria saber de tudo, né? E eu me lembro que eu vi a Xuxa começando, eu vi todo mundo ali começando, Xuxa. E uma vez eu fui pedir material lá, como é que seria para fazer a chamada do Clube da Criança, a Xuxa estava lá. Algumas vezes encontrei a Xuxa. 2 momentos, assim. E a Xuxa era muito comunicativa, né? Ela sempre foi comunicativa. E eu lembro que ela estava com aqueles bonequinhos que você enfia na mão para fazer assim com as crianças, né? E ela estava com um bonequinho assim, que ela vestiu aquilo, ela pegou, veio falando comigo assim e apertou meu bumbum com isso. Eu fiquei envergonhado, eu falei, meu Deus do céu, eu era muito tímido, ainda sou muito tímido. E aí ela apertando meu bumbum com aquela coisa, eu falei, caramba, a Xuxa está apertando meu bumbum, imagina.
Muito bom, muito bom. E aí, enfim, eu vi todo mundo começando no Clube da Criança, vi a Angélica chegando também. A Também. Xuxa teve também uma outra situação, que não só vi ela chegando, como eu vi ela saindo. Uma vez eu estava descendo, 9 horas da noite, mas era um horário meio tarde, né? Uhum. E eu entrei no elevador, ficou eu, Xuxa e uma terceira pessoa que provavelmente era a Marlene. Eu não tenho Uhum. certeza se era a Marlene, porque estava eu, Xuxa e mais alguém. A Xuxa Você não ofuscava a prestou. minha vista para a terceira pessoa. Mas a Xuxa já estava um tempo lá e ela encostou na parede do elevador e falou assim: nossa, a Globo tá me chamando, a Globo tá me chamando, eu não quero ir, mas tá difícil. Falava isso toda hora. Aí eu peguei ela falando Nós isso, não deu um mês, conversávamos ela foi muito. embora. Nós conversávamos muito, falava muito disso, sempre falava isso. A Globo está me chamando, a Globo está me chamando. É Aí isso mesmo. não deu um mês, ela falou isso, ela foi para a Globo. Falou mais alto, né, pô? Tudo, né? Ela estava em ascensão ali, tinha muito mais Mas você passou também visibilidade. pela Lucinha Lins e Cláudio Tovar, né? Todo mundo. Eu no entrei, Puri. a Manchete tinha 2 meses no ar. Uhum. Então eu peguei tudo, do Puli Plim, né? No Aquele Puli, programa da aquela Luciana pata, Lins. pô. É. E aí É o nome do programa que ninguém conseguia falar, né? você falou que a Liga do P, né? A Liga do Puri. Lembrou isso. E depois disso eu fui assim meio que crescendo ali dentro, né? Eu vi chamada Cananga do Japão, Carmen, é, Você fez a Marquesa de Santos, Marquesa de Santos, né? com a Dona Beija, né? Com a Beija Maitê, com a Maitê linda, Proença. né? 20 e poucos anos, aquele mulherão em cima do No cavalo branco. cavalo. Se lembra? Aquela cena incrível, né? Eu imagino você editando isso, parado assim, ó. Eu adorava, achava a Maitê uma atriz ótima e linda, lindíssima, né? Claro, Tinha um claro, corpo claro. maravilhoso. Eu acho até curioso, porque a gente, naquela época, o corpo feminino, o corpo era muito mais natural, né? Ninguém se Sim, chocava, né? Ter sim. desfila pela cidade, né? Com aquele corpo Oh, maravilhoso, nu, e não era chocante. Assim, Pantanal tinha várias cenas de nudez no rio, banho, e era muito mais natural que hoje. Hoje a gente. a própria novela Carmen mostrou Carne, Lucélia. a Lucélia Santos no frontal, pô. É, Ele aconteceu. A Mostrou gente acho que regrediu muito nisso, porque o corpo é uma coisa natural. A gente natural. ficou. Você vai. Enfim. Então eu Mas fiz essa. essas chamadas todas, qual foi das mais emocionantes que você fez? Que você fez assim, Bom, aí você eu botou a mão tenho. na cabeça e caramba, eu fiz um negócio sensacional. Tipo assim, Santuário, eu fazia muita chamada, muita eu chamada. Eu fiz sei. algumas da Amazônia que foram muito incríveis, mas teve uma que foi muito marcante para mim, porque eu tinha 1 ano de profissão como editor. Eu já estava Aham, há um ano e meio na Manchete, mas o editor tinha 1 ano como editor aham. no cargo. E a Manchete já estava com aquela que acho que fez o primeiro carnaval sem a Globo, né? Foi Ganhou em uma 84. fama Foi em em 84. 84. Isso. Aí eu não sei se foi 85 ou 86 que a gente fez junto com a Globo. 85 já foi com a Globo. Já foi com a 85 Globo. já. Já. Aí eu não sei se eu não consigo me lembrar se foi em 85 ou 86. Eu acho que foi 85, porque eu tinha 1 ano como editor. Aí eu fiz uma chamada do carnaval e Uhum. botei no ar, e a chamada ficou um espetáculo, assim, Porreta, daquela mesmo de. Pô. daquelas bacanas. E Aham. foi pro ar normal, mais uma chamada que eu fiz, não tinha nada. Só que o Boni viu essa chamada na, Ah, na, na Globo, ele viu a chamada da Manchete
Eu soube que ele mandou tirar todas as chamadas, mandou o departamento tirar todas as chamadas de Carnaval da Globo do ar, porque a chamada da Manchete estava melhor. Porra, isso. Eu falei, caracas, o Boni viu a minha chamada, ninguém me conhece. Sou um mero novato aqui nesse negócio, já tá assim. Já fez sucesso, pô. Eu acho que ali foi que eu comecei a ficar conhecido no mercado. Porque 15 dias depois eu fui chamado para ir para a Globo. Aí eu entrei lá no departamento de promoções, eles já queriam me levar. E aí eu vi aquele clima, né? Todo mundo que teve que reescrever a chamada olhando para mim. Esse cara é o desgraçado que me fez reescrever. Ele aí que fez a história. Mas aí eu olhei a Globo e falei, não vou. E a hora que ofereceram quase o dobro do salário, mas eu falei, eu não vou ter liberdade de criação que eu tenho na Manchete. Porque na Manchete eu entrava na ilha, eu fazia o que eu queria, ninguém aprovava, as chamadas iam para o ar. Na Globo você tinha um padrão muito rígido, você tinha que falar com uma população muito maior, não sei. Mas eu não ia ter a liberdade. Eu fui ver que o editor recebia uma pauta, um texto todo marcado com aquilo que você ia ter que botar. Os textos não eram muito... eram meio padronizados. Eu falei, poxa, eu não vou ter o prazer de criar, que é a coisa que eu mais gosto. Enfim, aí eu fiquei na Globo, depois fiquei na Manchete, e feliz da vida, nunca me arrependi, recebi mais 2 convites depois e nunca fui, porque a Manchete era um clima que a Globo não tinha, né? Era um clima mais leve. E aí, poxa, me lembro de Xingu, Documento Especial, sucesso do Documento Especial. Nossa, mãe! Espetáculo. Eu me lembro das chamadas. Eu já tinha saído da Manchete nessa época, mas eu olhava as chamadas e dizia, caraca, Chicão e Rony estão botando para quebrar. E o programa tinha uma ótima repercussão, né? Tinha. Eu me lembro a fase de Pantanal, que eu chegava... Eu trabalhei em todos os horários de edição. Eu trabalhei de 7 a 1 da manhã, trabalhei de 7 a 1 da tarde, trabalhei de 1 às 7 da noite, trabalhei de 7 da noite a 1 da manhã, e foi nessa época que a gente às vezes se esbarrava lá no Fumódromo, né? O Chicão gostava muito de ir no Fumódromo ali, ficava batendo papo. Acho que foi nessa época que a gente... Isso. A gente ficava disputando também aquele café vagabundo do Bigode, lembra do Bigode? Bigode era o Bigode, eu botei do Jaquito. Do Jaquito. Eu falei para ele, olha, o Jaquito botou você aqui para tomar conta de tudo, porque era um lanche que a gente recebia, lembra? Era um lanche, um suco vagabundo e um café sem vergonha. E a gente aproveitava para ir fumar ali na escada, que foi Fumódromo, porque eu falei para o Jaquito, bota logo o nome aqui de Fumódromo, porque aí todo mundo fuma aqui mesmo. Foi, eu falei para ele, bota logo aqui o nome. Aí ele foi lá e mandou botar uma placa, Fumódromo. É verdade. Eu não fumava muito, não, mas o Chicão gostava de fumar, então estava sempre... Eu fazia uma dupla com o Chicão. Não, mas na minha cabeça é Chicão e Rony. Rony e Chicão. Todo mundo. Eu estava sempre do lado dele. Ele gostava muito de mim, eu conhecia a família toda dele, ia na casa dele, levava ele em casa, ele não tinha carro. A gente saía, eu sempre levava ele em casa. E foi um amigo assim muito grande que eu fiz na Manchete. Sinto muita pena, fiquei muito triste quando ele partiu. E enfim, foi um parceiro. Ele gostava muito também, né? Ele bebia pouquinho, ele gostava. Ele bebia muito. A gente ia lá, bebia uísque, eu lembro que a gente ficava bebendo, conversando. A gente foi um amigo muito... Chicão é uma pessoa fantástica. Imagina. Fantástica. Ele é uma figuraça, alto, com aquele bigodinho. Alto pra caramba, forte. Aquele jeito, ele era um cinéfilo, não conhecia tudo. Mas o Chicão, ele traduzia exatamente isso, entendeu? Eu acho que você aprendeu muito com ele. Aprendeu muito. Ele já era o cara da chamada e você chegou e aprendeu muito com ele. E você depois do Chicão, virou o cara da chamada.
Todo mundo sabia que era o Rubens que tinha feito, porque tinha o teu dedo, o teu estilo de fazer a chamada. Tinha. Haja vista essa história que você acabou de contar agora, que o Boni mandou tirar tudo quando foi chamado tudo do ar. Fiquei muito carnaval. feliz por isso. Olha porque a Manchete fez, pô. Faz igual aí, pô. Vocês estão fazendo merda. Fiquei muito feliz. Isso é verdade, é verdade. Mas além dessa do carnaval, qual foi outra que te marcou muito dessas chamadas? Ai, Santoro, eu fazia 10 chamadas por dia. Eu fiz toda a campanha do Pantanal, desde o início, desde o primeiro capítulo, antes do primeiro capítulo, né? Uhum. Até a última, todas as chamadas do Pantanal eu que fiz. Eu fiz o Eloy falar uma chamada, fazer uma chamada, entendeu? Como se fosse o Pantanal, para todo mundo lembrar. Porque a voz do Eloy é marcante, né? A voz do Eloy era a voz da Manchete. Total, era a voz da Manchete. Aí ele falou, nesta terça, fulano de tal serve isso, no Pantanal. Logo depois do Jornal da Manchete, com Luiz Santoro. Eu digo, é mentira, porque eu já tinha saído de lá. Eloy, eu me lembro, na época do Pantanal, eu chegava às 7 da manhã para editar. Eu já não era só editor. Uhum. Eu era, acho que, coordenador de edição. Depois eu fui gerente. E tinha o diretor. Mas eu pedi para, pelo amor de Deus, nunca me tirar da ilha de edição. Seja qual for o cargo que me desse, que eu tinha que estar na ilha de edição. E foi assim até o último dia na Manchete. Você ficou em quantos anos na Manchete? 12 anos. 12 anos? 12 anos na Manchete. Porque depois da Manchete, você foi para a Globosat. Teve um período ali que todo mundo foi prestador de serviço, demitiram a opção de gente, contrataram como prestador de serviço, isso. Eu fui um deles. E aí teve a questão de ir para São Paulo, né? Uhum. A cabeça de rede foi para São Paulo. Na época era na época da IBF. Isso, IBF. Aí era o Newton Travesso, o Jaime Monjardim, que estavam lá dirigindo lá, querendo tentar recuperar a Manchete. E eu fui para lá, passei 2 meses lá tentando reerguer a Manchete, até que lá começou a entrar em greve também, começou a ter conflito para a gente entrar no prédio. Aí eu voltei para cá e falei para o Newton e para o Jaime que a gente não tinha mais condição de furar a greve, o pessoal sem salário. E nessa coisa da greve aqui teve um momento muito emocionante que eu também passei com a greve aqui no Rio. E foi aquelas reuniões, todo mundo passando dificuldade, né? Muita gente eu vi ali que não tinha salários bons, eram salários baixos, operadores, pessoal da técnica. Isso. E ficava meses sem receber, a gente juntava fazendo cesta básica. E eu o diretor de promoções que tinha sido demitido. E eu era o gerente. Então, eu era o responsável pelo departamento, de alguma forma. E todo dia eu chegava, estava aquele grupo de funcionários não querendo deixar ninguém entrar, e eu falava, não, eu preciso entrar. Eu não vou trabalhar, mas eu preciso entrar, porque eu quero saber o que está acontecendo lá e falo para vocês. Eu não vou trabalhar, mas eu preciso acompanhar o que está acontecendo lá. E aí eu entrava e ficava. Eu tive reuniões com os diretores, acho que o Xerxes, Newton, nem me lembro todos eles naquela época, mas os diretores de comercial me chamavam e eu me reunia com eles para a gente ver o que seria feito, né? Para a Manchete não morrer. Então, teve 2 situações que eu acho bem marcantes. Uma foi, nesse período da greve, uma reunião que foi convocada pelo Rubens Furtado no Teatro da TV Manchete, com a presença do Adolfo. Então, todo mundo que estava lá, isso foi de tardinha, foi para o teatro, encheu o teatro. Caramba! E o Adolfo começou a falar, explicando, poxa, a gente está em dificuldade, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa recuperar, não sei o quê.
e aí alguém da plateia começava a reclamar, não, mas a gente quer... Aí o Adolfo fala, se falar isso de novo, eu vou sair. Aí ficava aquele clima, não sei o quê, papapá, todo mundo querendo ouvir. Aí alguém fala de novo. Aí ele dá as costas e sai andando do teatro. Aí todo mundo, não, volta. Volta. Aí ele para e volta. Aquela figura do Adolfo, Seu Adolfo, né? Todo mundo gostava dele, né? Todo mundo gostava dele. Aí todo mundo pede para ele voltar. Aí ele, bem ranzinho assim, volta e continua a falar. O discurso do Rubens Furtado foi sensacional. Porque ele já tinha visto a TV Tupi fechar. Estava falando, cara, a gente não pode deixar mais uma emissora como a Manchete morrer. A gente tem que fazer alguma coisa, vocês têm que entender que é um período de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam passando necessidade. Claro. Então, não teve essa coisa do Adolfo sair. Acabou que ele saiu e não voltou mais. Ele se zangou, as pessoas não... Mas ele falou bastante ali, foi um momento muito marcante, porque o Adolfo era uma figura muito especial, digamos assim, né? Ele era... E aquele momento era muito delicado para todo mundo, tanto para a Manchete quanto para os funcionários. Claro. E eu me lembro muito bem do dia que eu estava no 6º andar, a greve acontecendo lá embaixo, os funcionários todos reunidos na portaria, e eu vi o apresentador do FMTV, eu não consigo me lembrar o nome dele. Marcão Rodrigues? É Marcão Rodrigues? O Moreno Alto. O cara meio alto. Então, Marcão Rodrigues. Não, foi antes do Marcão. Não, antes do Marcão, não. Antes do Marcão, não. Não. Então... Será que foi o César Filho? Não. Bom, ele era apresentador de um programa da TV Manchete. Tá, mas não. Do FMTV foi Marcão Rodrigues. Eu me lembro do Marcão porque eu conheci o Marcão na rádio. Isso, exatamente. Não foi o Marcão, não. Foi um apresentador de um programa da TV, que eu não estou me lembrando quem era, mas eu vi ele chegando, todo mundo reunido, o cara do sindicato falando, não sei o quê, e os ânimos ali já estavam meio exaltados. Esse cara desce do ônibus, entra na greve, assim, pega o microfone e fala: nós temos que invadir a Manchete, tem que tirar isso do ar, não dá mais para conseguir, não dá... Está tudo aqui, todo mundo passando dificuldade, a gente vai invadir. E aí começou um movimento, Santoro, e eu estou ali do 6º, vendo de cima. Meu Deus do céu. Aquele formigueiro, que tinha bastante gente ali. Aquele formigueiro, tinha gente para burro. Tinha bastante gente ali na porta da Manchete. E aí eu vi um grupo entrando pela porta principal, quebrando tudo, saiu, não tinha segurança que conseguisse retê-los. Um grupo entrando pela porta principal e outro grupo entrando pela porta do 2º prédio. Onde ficava ali. Né? Então, aquele outro estúdio. O estúdio que a vaca cagou. Aquele estúdio que a vaca cagou. Onde tinha aquele museu no 2º andar. Isso. Aí o grupo, eu vi aquele formigueiro entrando, cada um por uma porta, entrando nos coisas, todo mundo falando: sai, a gente vai entrar. E não dá 1 minuto ou menos, a televisão sai do ar. Eles puxaram os cabos da TV e a televisão saiu do ar. Chuvisco na TV. Que horror. Caracas, que loucura, cara, que está acontecendo. E aí eu me lembro que eu fiquei mais um tempo ali, mas não tinha mais nada que fazer ali. A TV saiu do ar. E eu fui para casa. E quando eu cheguei na minha rua, que estava andando pela rua, eu vi todas aquelas lojas com televisões, né? Ponto Frio, Telerio, que vendem aparelhos de televisão. Colocavam muito. Todas elas com slide falando na manchete: nós estamos em greve, nós funcionários estamos em greve, a TV Manchete está fora do ar por falta de pagamento de salário, um slide avisando que a Manchete... Eu me lembro disso. Pô, aquilo me deu uma sensação, foi uma coisa emocionante. Estranha, né? Estranha, uma sensação estranha, mas foi um fato muito marcante para quem viveu isso lá. Né? Mas falando das curiosidades, assim, além desses momentos,
Eu me lembro da Angélica chegando ali, novinha, sempre com os pais, a mãe, sempre acompanhada com o pai, aquele milkshake, que era um programa sensacional também. Manchete tinha programas exóticos, né? Tinha. Eu acho que a gente até esclareceu isso, porque meu Deus do céu, Osmar Gonçalves, quando eu entrevistei, o Osmar era o diretor-geral comercial da Manchete. Eu sei, eu lembro. E o Osmar contou claramente que a Manchete não faliu, ela foi vendida por R$1 para a TV Ômega. Ela não faliu, ela não entrou em falência, não foi declarada a falência dela. E a realidade, a gente sabe... Teve uma história do Collor também, né, por trás. Também. Não ia ter uma novela do Collor? Não ia ter uma novela do Collor? Isso, assim, uma coisa. Você chegou a fazer chamada dela? Eu fiz as chamadas, peguei material bruto, assisti vários episódios, ia ser um escândalo, Santoro. Ia ser um Você escândalo. fez chamada disso? Fiz chamada disso. E não foi para o ar? Não foi para o ar. Eu acho que foi suspenso no dia da exibição. O Collor entrou com alguma coisa. Para as pessoas entenderem o seguinte, a Manchete fez uma novela chamada Era uma minissérie. Né? O Caçador de Marajás, alguma coisa assim. Né? Alguma coisa assim. E era exatamente mostrando toda a podridão do Collor. E aí... Não, tinha magia negra no Palácio, no Granja do Torto, sei lá, mas falava dos rituais de magia negra que ele fazia. Casa da Dinda. Falava de... como dizer, sem ser processado aqui. Falava de uso de drogas, né? Ele era conhecido. E as confusões com o irmão, enfim, tudo ali era... E você fez chamada disso e não foi para o ar? Fiz chamada disso, a abertura, me lembro que era o Robertinho do Recife tocando uma guitarra rasgada, um hino nacional. Era um espetáculo. Não, esse é o hino americano. Mas é o hino nacional. Era um escândalo, assim, a abertura era incrível, a série era muito bem produzida. Lembra um sósia do Collor que aparecia na época? Lembro. Ele era a cara do Collor, né? Igualzinho. Ele era o ator da minissérie. Então teve... A chamada que não foi para o ar. Não, eu acho que chegou aí uma chamada ou duas. Talvez, talvez. A chamada de lançamento chegou a entrar no ar. Depois suspenderam, mas mantiveram a data da exibição da série. Chegou no dia da exibição, entraram com alguma coisa ali e suspenderam. Judicial não foi ao ar. Não foi ao ar. Aquilo, se vai ao ar, ia ser um escândalo. Então eu pegava muito. Eu me lembro de Ana Raiz Zé Trovão também. Sim. Pô, que era um espetáculo também. Eu também fiz toda a campanha, cheguei aí lá na gravação da novela. Em Água Grande. Em Água Grande. Me lembro da estreia da Helena Ranaldi. Sim. Que eu acho até hoje uma das mulheres mais bonitas. É verdade. Uma das atrizes mais bonitas e elegantes que a gente tem. Assim. É verdade. Quando vi a Helena Ranaldi no Ana Raio, me apaixonei. Ela é muito linda. Você ficou até quando na Manchete? Até quando? Eu fiquei até 95. 5, né? Eu trabalhei 2 anos, Eu trabalhei 2 anos na Manchete e na Globosat, porque a Manchete já estava capenga, né? Você chegou a pegar Itaperu, né? Eu fui apresentador da Globosat, que a gente se encontrou no Itaperu. 7 da manhã, chegava na Manchete, ficava editando até as 2. Às 2 eu ia para a Globosat, chegava lá 2 e pouco, e ficava lá. Lá eu era já gerente. Quer dizer, eu era gerente nos 2, né? Porque o diretor não foi nomeado e eu fiquei como diretor. O cara que fazia chamadas.
Dos dois, né? Manchete e Globosat. Na Globosat eu era gerente e não editava como editava na Manchete também. Então eu editava de manhã na Manchete, ia para a Globosat, gerenciar o departamento e, por telefone, ficava acompanhando as coisas da Manchete pelo telefone. O texto, a pauta, vamos não sei o quê. E de manhã eu ficava acompanhando da Manchete as coisas da Globosat. As coisas da Globosat. A gente era jovem, né? Eu trabalhava jogava ping-pong sozinho, né? Dava uma tacada aqui, corria do outro lado, dava uma tacada daqui, dava um escanteio, ia lá, cabeceava para o gol. Teve um mês que foi complicado, Santoro. Teve um mês que o Chicão era o meu, assim, quando eu não estava, o Chicão que todo mundo cuidava lá do departamento. E na Globosat tinha o Roberto Faustino, que também... Faustino, ele era o diretor que me chamou para lá. Isso. Então e aí saiu de férias no mês, o Chicão, no mesmo mês, o Chicão e o Faustino saíram de férias os dois no mesmo mês. Você ficou água. Eu me lembro que o Glazer, eu estava na Manchete de manhã, ligava o Glazer, gritando no telefone. Cadê não sei o quê? Não sei o quê, cadê você? Não sei o quê. Eu falei, calma, Glazer, eu estou aqui na Manchete. Cobrando da Globosat, não das cobrando coisas da Globosat. Foi um mês que eu tive que... E aí, na Globosat, as pessoas da Manchete me ligando. Mas pelo menos na Manchete ninguém gritava contigo, né, pô? Na Globosat ele gritava porque você era o gerente, né, pô? Não, mas eu era o gerente na Manchete também. Também era gerente, né? Eu era gerente nos dois. Não, eu pensei que você fosse já diretor na Manchete. Não, eu seria o diretor. Sim. Quando voltou aquele tudo. De repente teve uma época que contrata todo mundo de novo, que a IBF, não sei o quê, não pode ter ninguém ilegal. Aí assinou a carteira de todo mundo de novo. Acho que isso foi em 90, alguma coisa assim. Aí eu seria o diretor, mas eu já estava sendo convidado para a Globosat. Aí eu falei, Chicão, fica você como diretor, porque eu não vou abrir mão da Globosat, que está começando, a Manchete, uma situação dificílima. E a Globosat era uma proposta muito interessante, de canais pagos, com mais qualidade. Eram 5 canais? Espera aí. Eram 4. GNT, Top Sport, Multishow, Telecine. Só, eram os 4, não eram 4 canais. Eram 4 canais. Eram 4 canais, isso mesmo. Eram 4 canais. E aí eu comecei como lá também, depois o Faustino saiu, foi para o Telecine, e aí eu assumi lá o departamento de promoções da Globosat. Eu fui muito feliz na Manchete, na minha profissão, viu? Muito feliz. Não tem nada assim. A Manchete é aquele clima de... Todo mundo fala isso, né? Mas não dá para a gente não citar aquele clima de família, todo mundo... Isso. Muito legal. A gente, poxa, não tinha... Recebeu tudo que tinha que receber? Não. Desculpa, tá? Nada. Outro dia eu entrevistei o Ronaldo. Assim, o Ronaldo trabalhou 16 anos, né? Trabalhou o tempo todo lá, ida e vinda, 16 anos. Eu falei, pô, tu recebeu tudo? Ele disse, nada. Não recebeu nada. Nada. A Manchete foi muito errada financeiramente comigo. Muito errada. Muito, né? Mas pelo menos recebeu o estágio que você começou lá na Rádio Manchete, você pelo menos recebeu? Nada. 9 meses. Também não? 9 meses, ninguém falou nada de dinheiro. E aí, quando eu recebi o convite do João Furtado para a TV, eu falei, bom, é só ir, né? Não preciso falar com ninguém. Ninguém nunca falou comigo, né? De salário, cargo. Eu já estava fazendo trabalho. 9 meses como estagiário e ninguém falou nada. Não, e eu fazia o quadro que tinha maior audiência no programa do Canaso, que era o programa de maior audiência da rádio. Sim. Era um programa máximo. Eu me lembro disso. Era um programa máximo, famoso. Aí eu falei, era o número de cartas, né? Se media pelo número de cartas. Então, era o que mais recebia cartas. Era esse programa que eu produzia. E aí eu recebi o convite e simplesmente fui.
não dei tchau para ninguém. Não dei tchau assim, para os diretores, né? Mas os colegas da rádio, nossa, foi uma comoção. Eu fiz muitas amizades ali também na rádio. Foi uma pena a rádio não pagar tão bem quanto a TV. Porque Eu senão achei acho que que não você, sairia... pelo menos, tivesse recebido como estagiário, né? Também não recebeu nada. Era Mas só peraí. ticket de refeição. Pelo menos passar fome eu não passava. Mas vem cá, pelo menos o salário você recebeu na Manchete, enquanto esteve na Manchete, você foi recebendo. Você pode não ter recebido quando saiu, né? Mas tinha FGTS. Tive vários problemas. Por causa dessa minha saída abrupta, sem falar com o Carlinhos Sigma, eu acho que o Jaquito, ele falou alguma coisa no ouvido do Jaquito, aí eu já tinha um salário combinado para entrar na Manchete, aí reduziram, o Jaquito reduziu. Eu falei, mas como assim? O salário já é baixo, você reduziu? Porque você está começando. Eu falei, pô, mas tá todo mundo começando aqui, tá cheio de gente começando. E aí foi Mas eu cresci, eu tive uma experiência maravilhosa. A Manchete, eu me lembro de tanta coisa legal, sabe? Da programação. Eu me lembro quando chegou o Jaspion, desenho animado japonês. Eduardo Miranda contou isso. É isso aí. É isso aí, Eduardo Miranda, que era o diretor de divisão de cinema, contando quando chegou Jasper, os Cavaleiros do Zodíaco, revolucionou. Quando chegou aquele desenho animado na minha mão, eu também fiz a primeira chamada de Jasper. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Vai ter esse desenho japonês? Caramba! E 6 meses depois era uma febre, né? Tinha sucesso. Roupa de Jasper sendo vendido nas lojas de brinquedo, espada. Virou uma febre, virou um sucesso absoluto. Eu acho que de desenho, o maior, acho que foi Cavaleiro do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco. Desses. Como é que eles chamam, meu Deus do céu? Eu não lembro o nome. Tem um nome aí. Que eles chamam. Eu acho que o maior foi Cavaleiro do Zodíaco. Tanto é que esse ano ele está comemorando 30 anos do Cavaleiro do Zodíaco, que estreou no dia 1º de setembro de 1994. Eu me lembro da data, 1º de setembro de 94. Ele entrevistou, inclusive, o Osmar Gonçalves no programa dele, por causa disso, né? Para contar como é que foi essa história do Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco explodiu em audiência. Explodiu em audiência. Sim, as crianças voltavam para casa para assistir Cavaleiro do Zodíaco. O Eduardo, no meu programa, contou uma história que é de rolar de rir. Que quando não tinha mais Cavaleiro do Zodíaco, eles estavam repetindo, ele não saía da casa de Leão. Cavaleiro do Zodíaco com os signos, né? Ficava Cavaleiro, casa de Leão, e não tinha mais. Aí ele recebe um telefonema e diz, olha, querem falar com o senhor Eduardo Miranda. Aí ele, pois não, olha, é minha filha que quer falar com o senhor. Aí passa o telefone para a filha, não vai ter mais Cavaleiro do Zodíaco, ela não quer comer. Não. Aí ele falou, ele contando, de rolar de rir, ele contando, dizendo assim, não, olha, é o seguinte, ele foi lá porque tem um vulcão lá no Monte Fujiyama, entendeu? Então eles foram lá para resolver a coisa, mas depois ele vai voltar. Então tá bom. Volta a comer, tá? E o Cavaleiro do Zodíaco foi um espetáculo, né? Espetáculo. E outro espetáculo que a gente não posso deixar de citar é o Pantanal, né? Que entrou para a história da TV brasileira, né? Nunca houve uma outra emissora até hoje que batesse a Globo, não um dia, nenhum momento, né? Por vários dias, passando no horário nobre, né? Mas aí eu tenho que eu estava te falando. É isso, você acaba de contar isso. Que eu chegava de manhã, editava, ia de tarde para gerenciar o departamento. E por que eu ia embora? Não, eu queria ver o início do Pantanal entrando no ar, porque a Globo começou a esticar a novela dela. Já devem ter contado isso aqui, né? Mas a Globo tinha que terminar às 9h30, e aí a Globo, para prejudicar o Pantanal, começou a esticar a novela. Então aí, a novela ia, o jornal... Da Manchete era esticado também. O jornal ficava esticando com baboseiras, todo mundo olhando. Que horas vai acabar a novela para entrar da Globo para entrar da Manchete? De repente acabava
a novela, o jornal assim, encerrava. O Jornal da Manchete volta amanhã. Boa noite. Acabou. Isso, E eu ficava lá, emocionado, acompanhando essa situação toda. Eu era um apaixonado pela TV Manchete. Eu não estava mais lá, eu já tinha saído. Você não estava mais lá. Não, esse momento foi muito legal. E é uma pena, depois de tanta coisa legal que a Manchete fez, ela ter sumido do jeito que sumiu, viu? Por falta de administração, não sei. Eu acho que também teve muito. Eles não. Eu me lembro do Jaquito falando assim: o cheiro que a gente conhece é de chumbo. Chumbo por causa de linotipo, de gráfica, né? Esse negócio de celulose não é com a gente. Celulose era por causa das fitas, né? Mas então, ele gostava de se meter, então ele não deveria ter se metido se não era negócio dele. Ele devia ter colocado gente que entendesse. O Rubens Furtado era uma pessoa maravilhosa. Claro. O Nelson Onetti, várias vezes, tirou o Jaquito do ADO, que ele ficava brincando lá como se fosse um videogame. O ADO, aquele que transformava as imagens. Eu sei. Mas para quem está vendo, a gente não sabe o que é. A Manchete tinha o ADO e a Globo tinha o Quantel. E aí ele ficava mexendo naquilo lá como se fosse uma brincadeira para ele. Tinha que tirar. Jaquito, sai daí que o jornal tem que entrar no ar. Mas olha, Rony, eu vou dizer uma coisa para você. Você marcou uma época. Porque as chamadas que você e Chicão fizeram foram chamadas que chamaram muita atenção. É até redundante falar, mas foram chamadas que eram verdadeiras obras de arte, sabe? Para as pessoas assistirem aquele troço na Manchete. Em nome da gente, a gente tem que agradecer vocês que faziam chamadas maravilhosas. Principalmente a do Carnaval. Essa? É assim que se faz. Nunca imaginei que pudesse acontecer isso. Eu era um garoto. Eu fico vendo, poxa, a gente era tão jovem, né? 20 e poucos anos todo mundo. Era vocês, eu já tinha mais. Pouca coisa, Santoro. A diferença não era tão grande. Mas eu entrei na Manchete com 32 anos. Entrei na Manchete com 32. Mas 32 é jovem também, né? Com 32, com 35. Corria, jogava uma bola legal, rapaz. Agora... ainda tem isso. A gente jogava futebol. Tinha cabelo preto. Aliás, quando eu mandei o meu livro para você, tu deve ter visto, né? Eu tinha cabelo e preto. Não mandou, estou aguardando. Não, senhor, eu mandei para você em PDF. Não mandou, não. Mandei, Rony. Mandei. Tá, eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Eu mandei para você. Tá, eu mandei também. Eu não percebi, então. Eu mandei para você o audiobook. Lembra do audiobook que eu ia mandar para você? Sim, eu já até ouvi. Aí. Então. A memória, a idade também tem isso. Mas eu continuo com memória boa. Muito bom. Rony, olha, muitíssimo obrigado. Legal de estar com você. Essa coisa da memória Manchete, a gente trazer isso para as pessoas saberem que você, junto com o Chicão, eram os caras que faziam a chamada da Manchete e tornaram a Manchete também mais conhecida. Obrigado, Santoro. Foi um prazer conversar com você, um prazer relembrar essas coisas da Manchete. Espero que eu tenha contribuído aí com boas histórias para que a gente não deixe esse acervo morrer e que fique sempre na nossa memória e na história da televisão brasileira que existiu uma TV Manchete um dia. Né? Isso, exatamente. Amigo, um abraço, fique com Deus, um abraço a todos. Obrigado. Filha. E vou me despedir como eu me despeço sempre, tá? Fique com a gente. Ok. Tchau. Tchau.